hoje a gente vai falar sobre as 12 camadas da personalidade humana, uma teoria que não foi desenvolvida por mim, e eu vou explicar um pouquinho de onde veio tudo isso, e também onde é que vocês podem encontrar mais material, mas aqui eu quero que vocês entendam que essa live ela é a partir do meu conhecimento sobre as 12 camadas, da aplicação disso na minha vida e também do meu conhecimento em outras áreas que eu conecto com as 12 camadas de uma forma individual, assim, minha, tá? Então, eu quero saber, antes da gente começar, só pra eu entender se estamos todas na mesma página, quem aqui já ouviu falar sobre as 12 camadas da personalidade? E quem nunca ouviu falar? Quem já ouviu, fala eu já, quem nunca ouviu, fala eu não. Nos comentários, só pra eu ter uma ideia, assim, em que pé que a gente tá aqui, né? No nível de conhecimento de vocês sobre o assunto. Porque eu fiz aqui um script, pode ser que eu pule algumas coisas, pode ser que eu tenha que falar algumas outras, dependendo do que vocês me responderem por aí. Tá, então quem é minha aluna já ouviu, quem não é, provavelmente não ouviu, porque eu falo bastante sobre isso dentro dos meus cursos, do meu método. Eu não. Beleza. Tudo bem. Quem não ouviu, fiquem tranquilos que vocês vão entender. Bom, então, gente, eu vou olhando pra baixo aqui porque eu fiz em tópicos, eu não quero esquecer nada, porque eu fiz numa ordem muito boa, modéstia à parte, montei numa ordem muito boa essa aula de hoje. Bom, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o motivo que me levou a fazer essa live foi porque esse conteúdo, ele transformou completamente a minha realidade, os meus resultados, me tornou um ser humano maduro, e é exatamente isso que acontece com as minhas alunas também. Eu conheci a teoria das 12 camadas da personalidade do professor Olavo no início do ano passado, a gente tá em 2022, foi no início de 2021, antes de eu desenhar todo o meu método de amadurecimento, já trabalhava com desenvolvimento pessoal, então pra quem chegou aqui agora, tem muita gente que chegou aqui agora, eu já tô há 7 anos atuando nessa área, algumas mudanças de temática, enfim. Mas quando eu decidi mesmo trabalhar com amadurecimento, eu me deparei com a teoria do professor Olavo e que transformou completamente a minha vida, o meu relacionamento, a minha vida financeira, e fui me aprofundar, estudar um pouco mais. Até inclusive, se vocês digitarem no próprio Google o nome do professor Olavo, ou digitar as 12 camadas da personalidade, vocês vão encontrar um PDF, que é esse PDF aqui, acho que tem 19 páginas, gratuito, tá? E vocês podem estudar por esse PDF também. Mas assim, tem gente que quando entra em contato pela primeira vez com as 12 camadas, se sente um pouco perdido, porque é um pouco mais complexo esse PDF dele. Então a ideia de trazer pra vocês aqui hoje esse conteúdo mais resumido é justamente para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, na vida de vocês, como eu fiz, tá? Então é uma teoria desenvolvida pelo professor Olavo de Carvalho, que é filósofo, já morreu esse ano. Não vou entrar aqui na história dele, nem na biografia. Quem quiser e tiver interesse, fiquem à vontade, que a gente tem muito conteúdo pra falar. E aí, o que a gente precisa entender antes de entender a teoria em si? Nós precisamos entender, gente, que a teoria das 12 camadas da personalidade vai falar da personalidade. Mas a gente não sabe muito bem o que é personalidade, porque tem aquela confusão do eu tenho personalidade forte. Não, eu nasci assim, ó, eu tenho personalidade forte, entendeu? Eu falo na lata mesmo as coisas, eu não levo desaforo pra casa. Quem já ouviu isso? Ou já falou isso? Que tem personalidade forte? Eu tô aqui pra te dizer que, primeiro, você não faz ideia do que é personalidade. E segundo, você não tem personalidade forte. Você é só muitíssimo imatura. Essa é a primeira chapuletada da aula de hoje. Por quê? Porque a gente precisa aprender a nomear as coisas corretamente para que a gente consiga encontrar as soluções eficazes para a nossa vida. Essa coisa de ficar botando a tua imaturidade em cima da personalidade, como eu disse, vocês não fazem ideia do que é personalidade e nenhum tipo de comportamento imaturo se justifica dessa forma. Então, não, você não tem, eu sou ariana. Whatever, você pode ser ariana, canceriana, você pode ser o que você quiser. A sua falta de autocontrole não é justificável pela sua personalidade. É só um indício da sua imaturidade mesmo. Dani, tá, então o que é personalidade? Se não é isso aí que a gente acha que a gente fica justificando, né? A gente tem que entender que personalidade é algo construído, imutável. Entendam isso. Pessoa, vamos entender antes de entender personalidade, o que é pessoa, o que é uma pessoa. Uma pessoa é um indivíduo que tem uma instalação, que está instalado e tem um projeto.
Então vamos lá. Como assim, Dani, está instalado e tem um projeto? A instalação de uma pessoa é a língua que ela fala, o corpo físico que ela tem. E o projeto dessa pessoa é o que a natureza espera de nós, né? Então qual que é o projeto de uma amoreira? Dar amoras. Qual é o projeto de um ser humano? Amadurecer e ser humano, né? Esse é o nosso projeto. Então, pessoa, instalação e projeto. Todo mundo tem uma instalação e um projeto, tá, gente? E o que é a personalidade? A personalidade é esse conteúdo que você vai escolher colocar dentro do seu eu. Então, uma pessoa, ela tem uma instalação e um projeto, e a personalidade é aquele conteúdo que você escolhe colocar dentro do que a gente chama de eu, né? Então, eu sou assim, eu sou assado. Então, quando a gente entende que personalidade é esse conteúdo que a gente coloca dentro do seu eu, a gente, olhando para as 12 camadas da personalidade, vamos entender, então, quais são essas 12 camadas a partir de agora e por que essa teoria ela é tão importante para o nosso processo de amadurecimento. Quando a gente olha esse indivíduo, essa formação, né, desse indivíduo, e a gente olha para as 12 camadas, a gente percebe que, na teoria, nós deveríamos avançar de camada, tá? E o avanço da camada significa a mudança completa da sua personalidade. Então você não vai mudar apenas alguns traços, você vai mudar realmente, trazer a sua personalidade dessa camada para a próxima camada. É como se a gente tivesse esse desenho aqui, estão conseguindo ver? E a gente vai pulando da menor para a maior camada. Ou seja, quanto mais madura nós somos, mais longe do centro nós estamos. Então é como se aqui, por exemplo, tivesse a 12ª, 11ª, 10ª, só para vocês entenderem a proposta do negócio. Então, 12ª, 11ª, 10ª, até chegar aqui na primeira camada do centro. Guardem essa imagem, porque vocês vão entender ela daqui a pouco. Então, pego aqui, vamos começar então com a primeira camada. Dani, por que é importante a gente entender que quando mudamos de camada, mudamos de fato de personalidade? Gente, vocês já passaram por... Quem tá no processo de autoconhecimento já deve ter experienciado isso. Você já passou por uma situação onde você, sei lá, há um ano atrás você olha e fala assim, gente, mas eu sou uma pessoa completamente diferente hoje. Eu achava que eu gostava disso, que eu era uma pessoa super, sei lá, que gostava de sair, de beber demais, de ficar com as pessoas. E de repente, né, sei lá, passou um ano, 6 meses, eu sou uma pessoa muito mais reservada. As coisas mudaram de sentido pra mim, né? Parece que as minhas motivações são diferentes. Quem já passou por essa experiência ou está passando por essa experiência? Esse é um clássico sinal de que você mudou de camada. Se você mudou de camada, consequentemente, você também vai transformar a sua personalidade. Então, qual é o ideal? Na teoria, o que seria ideal pra gente? Mudar de camada conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai crescendo, né? Só que, infelizmente, não é isso que acontece. Infelizmente, não é isso que acontece. Aí muita gente, tô passando por isso, essa sou eu hoje. E muitas vezes eu recebo essas mensagens, nossa, eu não me identifico mais com as minhas roupas, não me identifico mais com os meus amigos, não me identifico mais com esses projetos que eu tenho, não me identifico... Essa falta de identificação é porque as suas motivações mudaram. E aí, esse ponto é muito importante pra gente entender o que é uma camada de personalidade. É a gente entender que em cada camada você terá motivações diferentes. Guardem isso. Cada camada tem uma motivação diferente e uma dor específica. Então, desde a primeira camada até a 12ª, as motivações e as dores mudam. E essa é a primeira grande informação que vocês precisam guardar para identificar em que camada você está. O que te motiva e onde dói? Anotem isso. O que me motiva hoje e onde dói? Onde eu me sinto machucada, onde eu me sinto ferida hoje. Então, cada camada, ela vai ser a síntese da personalidade do indivíduo. Tá? Preste atenção nisso. Cada camada vai ser uma síntese da personalidade daquele indivíduo, no momento que ele se encontra naquele instante, né? Naquela situação ali, naquele tempo e espaço. E aí, você identificou onde dói e quais são as suas motivações, você identifica a camada.
Primeiro, eu não vou, gente, trazer aqui, só pra deixar claro pra vocês, não vou falar muito, assim, especificamente sobre cada camada, porque tem uma que é muito importante que a gente vai falar sobre ela, que é a quarta camada, e porque pra muitas de vocês aqui hoje não interessa muito ouvir sobre as camadas mais avançadas, vocês precisam aprender muito mais como sair da quarta, da quinta, alcançar, eu espero, pelo menos a sexta, né? O ideal seria a oitava, mas vocês vão entender. Então, assim, resumindo, a primeira camada, ao meu ver, e quando eu estudei isso, fica até um pouco confuso para quem estuda, né? Depende muito da tua espiritualidade, do que você acredita, enfim. Mas para mim, a primeira camada é o que antecede a materialização do ser, né? Da pessoa. Então, é esse projeto de indivíduo, tá? Bem resumidamente. Essa é a primeira camada. A segunda camada é a camada da hereditariedade, é aquilo que a gente vai carregando. Porque sim, gente, a gente carrega esse material hereditário que vem dos nossos pais, avós, bisavós, enfim. Até quem estuda essa parte dos temperamentos, né, que é algo que eu não domino ainda, mas que quando eu estudei, a base disso, fica muito claro que o temperamento, ele vem, é algo que você pode melhorar, mas ele não se transforma como a personalidade, né? Então esse temperamento muitas vezes também vem dessa hereditariedade, pai, mãe, avós, enfim. Essa seria a segunda camada. Na terceira camada, já é a camada desse controle do corpo físico. Gente, é só a gente lembrar do bebê. O bebê, ele não tem o controle do seu corpo totalmente ainda. Então, ele vai aprender, né? Essa terceira camada, ali, as primeiras camadas da personalidade, primeira, segunda, terceira, é esse controle do corpo, essa identificação no mundo, né? É esse bebê, muitas vezes, ele vive ali um processo até os 2 anos, onde ele identifica que ele ainda é uma extensão da mãe, né? Por isso que é tão importante esses primeiros anos de vida, esse contato materno, né? E aí, a partir dessa idade, essa criança vai começar a descobrir o mundo. Ela vai tendo o controle do corpo e ela começa a descobrir o mundo. Por exemplo, vocês já viram a criança quando ela começa a ter controle ali, né, dos objetos, pegar os objetos que ela começa a jogar? Então ela pega, tá na cadeirinha de papinha e você dá a colher pra ela, ela joga no chão. Ela joga no chão. O que ela tá fazendo aqui? Ela tá querendo ver o que acontece quando ela pega um objeto e joga. Ela quer ver como é que o mundo funciona. Ela quer aprender, né? Essa é a motivação da terceira camada, né? Dessas primeiras camadas aí. Da terceira camada seria a motivação de aprender. É a fase, gente, do por quê? Ponto de interrogação. Né? Quem é mãe sabe. Por quê? Mas por quê? Aí você responde e fala, mas por quê? Por quê? Por quê? Essa fase do porquê, ela tá querendo, né? A motivação principal dessa criança é aprender. E aí, o que dói nessa criança? Não aprender. Não ter explicações. Essa é a dor de uma criança que não recebe a motivação principal dessa camada. Na teoria, é até mais ou menos os 5 anos que a criança fica nessa fase dos porquês aí. E depois começa, já na terceira camada já começa isso e vai se intensificar na quarta, que é esse contato com o mundo emocional. E aí ela começa a identificar alegria, tristeza. Então, quando isso acontece, eu fico alegre. Quando isso não acontece, eu fico triste. Né? Tem esse acesso todo a todas essas emoções que muitas vezes se apresentam de uma forma muito descontrolada. Às vezes a criança pega, tá com o negócio no chão e tá com aquela raiva, assim, ela não consegue nomear muitas vezes o que ela tá sentindo, né? A importância de ter uma mãe madura. Vamos falar sobre isso. Importância de ter uma mãe madura para entender que aquela criança não está fazendo uma birra contra ela, ou que a criança não está desafiando a mãe, que a criança simplesmente está sentindo algo que ela não sabe nomear, que ela precisa de ajuda, né? Então, filha, você está sentindo raiva. O nome disso é raiva. Você tá com vontade de expressar essa raiva de que forma, né? Bom, resumindo, essa é a entrada na quarta camada. Quando o indivíduo entra na quarta camada, e aqui a gente vai passar um tempinho nessa camada, qual é a dor da quarta camada? Não ser amado. A dor de quarta camada é não ser amado, não ser validado, não ser querido, não sentir-se amado. E a motivação dessa camada é buscar a qualquer preço o afeto. E aí, eu quero que você, nesse momento, reflita se você já saiu dessa camada. Por quê? A esmagadora maioria, principalmente dos brasileiros,
estão nesta camada, que deveriam ter saído aos 6 anos de idade. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber a complexidade do negócio e a importância do processo de amadurecimento, porque isso impacta em uma nação. O indivíduo de quarta camada, ele é um indivíduo que ele tá aqui, ó. Lembra do desenho? Ele tá muito pertinho do centro. Então, a gente chama, né, essa pessoa que se encontra na quarta camada e é facilmente de identificar a quarta camada. Quando vocês mandam perguntas pra mim na caixinha de perguntas, eu sei identificar a camada que vocês estão pelo tom da pergunta. Pelo que dói. Qual é a dor da quarta camada? Não ser amada, não ser validada, não ser querida. E essa pessoa, ela tá muito perto do centro. Por isso que a gente fala que é uma pessoa extremamente autorreferente, uma pessoa extremamente autocentrada, uma pessoa que o tempo todo acha que ela é o centro do mundo. A motivação de quarta camada é receber afeto. É isso que a pessoa quer, ela tá buscando a qualquer custo isso. Ainda não saí, eu estou nessa, meu Deus, muito sentido, meu Deus, 3 pontinhos. Eu quero que essa reação do meu Deus venha carregada de consciência para mudança, tá, gente? Reconhecer é o primeiro passo para mudar. Então, falamos que é uma pessoa extremamente autorreferente. Outra coisa que acontece muito nessa camada é que tem um abismo entre o mundo imaginário e a realidade. Ela é uma pessoa... Como sair dessa camada? Vocês já vão na lata. Pergunta de R$1 milhão. Aguardem aí, segurem. Existe um abismo nessa camada entre a realidade e o mundo imaginário. O que significa? Que essa pessoa, ela cria um simbolismo próprio na psique dela. Essa pessoa, ela acredita que... o mundo está contra ela. Então, o indivíduo na quarta camada, você não pode dizer nada pra ele que ele vai levar pro lado pessoal. Se o chefe pede pra ele terminar, pra pessoa terminar o relatório, ela vai achar que o chefe não gosta dela, que ela é uma coitada. Até a oração do indivíduo de quarta camada é: Deus, por que comigo? Por que o Senhor não me atende? Tudo é sobre ela. O mundo gira em torno dela. É uma pessoa que tá aqui, ó. Ela acha realmente, e gente, ela acredita, porque ela não tem, entendam uma coisa que eu acho que eu não deixei claro pra vocês, não tem como um indivíduo da quarta camada entender a motivação da quinta, e assim por diante. Não tem como. Por isso que quando você identifica que o indivíduo tá na quarta camada, não adianta você incentivá-lo, educá-lo, ensiná-lo a sair dessa camada, porque ele não sabe como fazer isso, ele não consegue enfiar ele não tem material suficiente para lidar com as motivações das camadas seguintes, entenderam? Então, voltando para a quarta camada, né? Esse indivíduo de quarta camada, ele vive esse abismo, a grande parte do tempo é um abismo entre a realidade. E uma das formas de sair da quarta camada é você enxergando a realidade, é você se instalando na realidade como ela é, não como está na tua cabeça aí. O indivíduo de quarta camada, ele vive um mundo de fantasias, né? Onde todo mundo tá contra ele, onde ele é um coitado, E a real, gente, é que o mundo tá acontecendo para todo mundo. Outra característica do indivíduo de quarta camada é o descontrole do mundo emocional. Isso vai de encontro com as dores da falada criança interior. Não gosto de falar criança interior e nem trabalho com essa base, assim. Aqui eu olho muito mais para essas camadas de mas tem algumas pessoas que falam de criança interior, criança ferida. É a mesma coisa, gente. É uma necessidade que não foi atendida na infância, um contorno afetivo que você não recebeu e que você, agora como adulta, precisa entender que o que você viveu lá atrás, você viveu, acabou. Entendeu? Não recebi a quantidade de afeto que eu achei que eu deveria receber. Nem você e nem grande parte das pessoas. Mas isso não torna, isso não traz uma justificativa para que você, isso não significa que você tem uma justificativa para sua imaturidade. É um indivíduo, então, falamos, autorreferente, vive esse abismo entre a realidade e o imaginário. É uma pessoa, gente, que leva absolutamente tudo para o lado pessoal. Tudo acontece com ela, tudo é sobre ela. Às vezes, sei lá, sabe, a bomba estoura lá no Japão, ela acha que o problema é com ela.
São pessoas que têm muitos vazios e buracos emocionais, então são pessoas que têm a tendência a desenvolver essa dependência emocional, né? Não conseguem entrar nos relacionamentos de forma saudável, são pessoas que entram nos relacionamentos buscando esse preenchimento afetivo no outro. E por que é um grande problema a gente viver nessa camada? Porque absolutamente todas as áreas da nossa vida são impactadas. Só para vocês terem uma ideia, gente, teoricamente, ou seja, nessa teoria aqui das 12 camadas, nós deveríamos nos relacionar, casar, ter filhos só depois que a gente tá na 7ª camada. Porque você imagina como é que uma pessoa da 4ª camada entra num relacionamento. O outro é tudo para ela. O outro tem responsabilidade de preenchê-la de todos esses buracos, de todos esses vazios. E aí, quando a gente olha para a 4ª camada da personalidade, um outro ponto muito importante que começa a trazer esse indício de que a pessoa já está se movimentando para sair dessa camada é sentir-se bem com o seu mundo interno. Quando você se sente bem com o seu mundo interno, quando você consegue gerenciar melhor as suas emoções, quando o descontrole emocional, a raiva excessiva, a vitimização, quando tudo isso, de certa forma, vai sendo mediado por você. E aí, alguém falou, né, me senti envergonhada por isso, enfim. Porque exatamente é isso que acontece quando uma pessoa de 4ª camada vai entrar num relacionamento. Ela projeta no outro tudo que nela tá faltando. É um indivíduo, gente, que muitas vezes não vai conseguir sair dessa camada sem auxílio profissional. Realmente é um desafio muito grande. E causa uma dor muito grande estar nessa camada. Porque você imagina você acreditar que tudo que acontece no mundo é sobre você. Que pesado que é isso. E quem já tá se identificando, fiquem tranquilas. Fiquem tranquilas. Deixa eu ver o que mais que eu não falei aqui. Uma coisa muito importante. As pessoas que estão na 4ª camada, elas acreditam que elas precisam de amor. Guardem isso. Quem tá na 4ª camada acredita que precisa de amor. Mas, na verdade, a pessoa de 4ª camada, ela precisa de desafios. Ela precisa de desafios para que ela, ao vencer esses desafios, passe a confiar mais em si mesma. Uma pessoa de 4ª camada não tem autoconfiança. Não existe riqueza nesse mundo interno. Quando a gente olha, né, para esse ponto de preciso enriquecer mais esse mundo interno, as dificuldades. Por isso que quando a gente vai olhar para o indivíduo de 4ª camada, é uma pessoa que ela não consegue resolver muito bem os problemas da vida dela. Gente, escuta uma coisa que eu vou falar pra vocês. Quem tá na 4ª camada dificilmente vai prosperar na vida financeira e nos relacionamentos amorosos. Porque as motivações dessa pessoa são outras. As motivações dessa pessoa estão conectadas a receber do outro afeto, carinho. Tudo que você pode imaginar. Ela não tem energia pra ir pra vida, resolver problema, buscar dinheiro, construir uma relação saudável. A grande maioria de vocês... quando me mandam perguntas na caixinha, quando tem dúvidas sobre relacionamento amoroso, sobre dinheiro, a esmagadora maioria tá na 4ª camada e não vai conseguir prosperar e ter relacionamentos saudáveis enquanto não sair dessa camada. Outra característica muito forte de quem tá nessa camada é uma pessoa que constantemente tem medo de enfrentar a vida. Foge da dor o tempo todo e busca prazer. Não consegue ir pra vida, não consegue... Gente, eu vou tirar os comentários, com licença. Tá me distraindo um pouco, tá? Daqui a pouco eu abro. A pessoa que tá na 4ª camada, ela não consegue ir pra vida. A pessoa que tá na 4ª camada, ela não consegue vencer os obstáculos, vencer os desafios. Então, consequentemente, não terá muitos resultados. Por quê? Porque quando ela se depara com um primeiro desafio e ela já leva pro lado pessoal, acabou. Pra essa pessoa se recuperar, gente, eu sempre dou esse exemplo, né? Porque quando aconteceu foi muito incrível pra mim. Eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, que era uma funcionária, né? Ia lá fazer faxina, uma diarista. E teve um belo dia que eu pedi pra ela... eu vi que o banheiro não tava muito bem limpo, né? O box, eu pedi pra ela colocar que boa, né? Que, em Maringá, lá onde eu morava no Paraná, que boa. Aqui em São Paulo é Cândida, né? Colocar água sanitária, né? Colocar mais água sanitária no box e esfregar um pouco mais. Mas, gente, na hora que eu falei isso... o semblante dela se transformou completamente. Ela levou pro lado pessoal de tal forma, assim, de tal forma que ela
com uma cara bem emburrada. Eu já limpei. Foi lá, passou, terminou de limpar, foi embora, me mandou mensagem. Depois que ela foi embora, eu nunca mais volto pra trabalhar pra você. Porque eu não devo satisfação pra ninguém. Porque, eu olhei aquilo e falei, de onde ela tirou tudo isso? Lembra que eu falei pra vocês do abismo que existe entre a realidade e o mundo dessa pessoa, o imaginário dessa pessoa? No imaginário dela, ela acredita, de verdade, ela acredita que eu não gosto dela, que ela é ruim, porque eu pedi pra ela passar água sanitária no meu box. Então, olha como é difícil pro indivíduo dessa camada viver, gente. Absolutamente tudo tem a ver com ele. Conseguem compreender a complexidade disso? E no Brasil é muito comum que você veja isso. O prestador de serviço, você, olha, eu não gostei disso, você pode fazer de outra forma? A pessoa acha que você não gosta dela, a pessoa acha... E essa é uma característica de quem tá na quarta camada. Você às vezes fala de algo, né? Então assim, eu não gostei disso que você fez. Mas o indivíduo de quarta camada, ele não consegue entender que você não gostou disso. Ele acha que você não gosta dele. E aí ele tá errado. Ele é o coitado. Ele. Falamos aqui sobre as características do indivíduo de quarta camada. Qual que é as consequências, né, de quem tá nessa camada? Primeiro, já falei, dinheiro, pode esquecer, porque você tá muito mais preocupado em receber amor. Como que eu identifico isso? Por exemplo, às vezes eu recebo na caixinha assim, como perder a vergonha de postar o meu trabalho nas redes sociais? Como perder a vergonha de postar nos stories sobre o meu produto, meu serviço? Gente, é nítido que essa pessoa tá na quarta camada. Mais importante pra ela não é o resultado financeiro, não é o crescimento profissional. Mais importante pra ela é o que as pessoas vão pensar dela quando verem esses stories. Mais importante pra ela é ser amada, ser validada, ser querida por essas pessoas. E não o resultado em si. Na maternidade isso é um problemaço, porque uma mãe que tá na quarta camada vai depositar em cima do filho todas as suas expectativas. Todos os seus buracos e vazios emocionais. Normalmente são aquelas mães que acham que quando parir a vida vai mudar, porque o filho vai dar sentido à existência dela, porque o buraco é tão grande que ela não consegue enxergar a responsabilidade que ela tem de criar um ser humano. Ninguém que tá na quarta camada cria seres humanos fortes, virtuosos. E esse é o grande problema. A gente casa na quarta camada, a gente vai pro mercado de trabalho na quarta camada, a gente tem que aprender a lidar com dinheiro na quarta camada, porque a vida não para porque você tá na quarta camada. Os problemas não param de acontecer, porque, coitadinha dela tá na quarta camada, não vai conseguir lidar, não. Não vamos mandar pra ela esse tipo de problema, não, porque, coitada, ela ainda é muito autorreferente. KKK, minha amiga, não vai acontecer isso. Os problemas vão acontecer. Se você engravidar, você vai ser mãe na quarta camada. Seu casamento, se você estiver na quarta camada, todos os obstáculos que você... A vida vai acontecer normalmente pra você. Bom, agora vem, né, a pergunta de 1 milhão. Como é que sai dessa camada, né? É uma camada que, como vocês puderam perceber, é uma camada que gera muita dor, né, muita frustração. E para sair da quarta camada, normalmente você precisa de uma terapia, onde esse profissional ele vai entrar no lugar, você vai fazer uma transferência com esse profissional que tá ali. E esse profissional vai ser capaz de fechar, de certa forma, esse contorno afetivo. Autoconhecimento, enfim, é um processo longo, muitas vezes não é fácil e rápido de sair dessa camada. Mas tem uma forma mais rápida de sair dessa camada, que é um exercício que a gente pode fazer, que é enxergando a realidade como ela é. E não através da ótica do abismo que você enxerga da criação que você fez aí na sua cabeça. Por exemplo, este copo de água. Ele é um copo de água, independente de como você se sente. Independente se você é amada, se você tá se sentindo querida, se você tá se sentindo... É um copo de água. Se você morrer hoje, você que é quarta camada, se você morrer hoje, o mundo continua existindo muito bem sem você. As pessoas da sua família vão sentir sua falta, mas a realidade em si não muda porque você não está mais aqui. E ter contato com essa verdade, com essa realidade, rasgar esse véu da imaturidade, ajuda muito você a sair dessa camada. Isso é uma opinião pessoal minha, não tá na teoria, mas eu particularmente acredito que quando a gente entra em contato com a morte, isso também dá uma mudada de forma acelerada. Porque a pessoa entende que ela não é infinita. Que ela precisa tomar alguma decisão na vida dela. Se tornar útil te ajuda a sair da quarta camada, para além da sua própria referência, né? Fazer algo útil para além do seu próprio prazer.
ser útil no mundo, né? Encontrar um profissional que te ajude a fechar esse contorno afetivo e enxergar a realidade exatamente como ela é. Todo o meu método, toda a metodologia de amadurecimento que eu desenhei foi feita, todo o método milimetricamente desenhado para ajudar vocês a saírem da quarta camada. Porque eu já estive aí nessa camada. Daí eu não me identifiquei com nada disso que você falou. Maravilha. Significa que você já tá perfeita, maravilhosa? Não significa, mas já tá, minha filha. Muito bem. Já saiu da quarta, já é meio caminho andado. A quinta camada, a base teórica que o professor Olavo utilizou para desenhar, né, essa quinta camada é a teoria junguiana da psicologia analítica. Na quinta camada seria, gente, a camada do adolescente, onde a gente prova a nossa força no mundo. Então o adolescente, ele vai pra vida, ele não fica mais na barra da saia da mãe e do pai, não fica mais querendo ser amado, validado, provar que ele tem receber afeto. Ele quer provar o seu valor no mundo. Né? É aqui, nessa camada, deixa eu ir pra quinta camada. Na quinta camada que a gente começa em potencial o desenvolvimento da autoconfiança. O indivíduo de quarta camada não tem autoconfiança. Quando a gente salta pra quinta camada é quando ser amada, ser validada para de ser a sua motivação principal e não ser querida, não ser amada para de ser a sua dor, né? Não é isso mais que te dói. E o que passa a ser a sua dor é provar o teu potencial. A tua motivação é provar o teu potencial e a tua dor é não conseguir provar o teu potencial. Normalmente, essa camada de adolescência é uma camada de transição, que a gente fica nela ali até a gente conseguir ter os primeiros objetivos concretos. E aí depois você já salta para a sexta camada. Então, a quinta camada é uma camada onde o indivíduo vai começar a provar o seu valor, a provar que é forte, né? A provar que ele consegue. É o adolescente. Né, gente? Todo mundo já viveu essa fase da adolescência. Quando você atinge um nível de autoconfiança suficiente, então, por exemplo, eu já testei algumas coisas aqui, ó, eu sei que eu sou boa nisso aqui, eu sei que eu sou boa nisso aqui, dou conta de fazer. Aí o indivíduo pula para a sexta camada, porque aí não é mais provar a sua força. Na sexta camada, a motivação é trabalhar em prol de um objetivo específico. Então, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, esse indivíduo tem um objetivo específico a concretizar. O indivíduo de sexta camada, se a gente tiver pelo menos na sexta camada, vocês têm que estar. Senão, não tem como a vida andar. Na sexta camada é um indivíduo que trabalha, que paga as suas contas, que segue uma rotina disciplinada. Por quê? Porque ele tem um objetivo a concretizar. Mesmo que você ainda não tenha uma motivação transcendente, como é o que a gente vai começar a ver a partir da sétima, oitava camada e assim por diante, pelo menos você não dá tanto trabalho para as pessoas, entendeu? Você não fica enchendo o saco porque as pessoas não te amam, você não fica enchendo o saco, levando tudo pro lado pessoal, você também não fica ali naquela coisa irritante de tentar provar que você é boa, que o adolescente tem, de provar que você é boa, aquela coisa, aquele ego inflado, sabe? Na sexta camada, não. Na sexta camada, você vai fazer o quê? Na sexta camada, você vai trabalhar, entendeu? Não interessa se as pessoas estão te validando ou não estão te validando, se elas te amam ou se elas não te amam, você tem um objetivo. Eu quero fazer dinheiro, eu quero me casar, eu quero construir minha família. São objetivos específicos que essa pessoa de sexta camada vai fazer aquilo que precisa ser feito para conquistar. Eu estava na quarta até dezembro de 2021. E normalmente é bem isso mesmo que acontece. Quando a gente sai da quarta camada, é um marco na nossa história, porque a nossa vida se transforma. A nossa vida se transforma completamente, porque não só nos resultados que a gente começa a ver, mas porque o nosso mundo interno, ele ganha um outro sentido, sabe? Quero pular para a sexta camada. Qual é a dor da sexta camada? A dor da sexta camada é não realizar esses objetivos. Então, gente, normalmente o indivíduo só pula para a sexta camada quando ele, de fato, realiza esse objetivo. Então, quando ele começa a pagar as próprias contas, quando ele não tá mais endividado, quando ele conseguiu se estabelecer ali, né, com uma família, né, com esses objetivos que ele tinha. Se ele ainda não conseguiu fazer isso, ele ainda não pula para a sétima camada. É possível ir de uma quarta camada direto para a sexta camada? Gente, a gente pula de camada. E assim, ó, uma coisa que tem que ficar claro para vocês. Normalmente a gente dá saltos, mesmo que rapidamente, você pula ali para quinta e você vai para sexta. Pode ser que a pessoa pule muito, muito rápido. Mas eu quero deixar claro para vocês é que, na dúvida... Ai, Dani, não sei se eu tô na quarta mesmo. Eu tenho alguma coisinha da quarta, mas eu já me enxergo muito mais na quinta. Na dúvida, você tá na camada menor. Sempre assim, na dúvida você tá na camada menor, tá?
Minhas alunas maravilhosas estavam todas na quarta camada quando começaram o processo de amadurecimento e vão subindo das camadas, né? Tá. Agora, gente, vamos lá. Por que muitas vezes isso gera uma confusão, né? Ai, Dani, eu achava que eu tava nessa camada, mas... Porque o mundo não para pra vocês. Então, o indivíduo de quarta camada, ele tem que aprender, ele tem que trabalhar. Muitas vezes é um indivíduo que é casado. A pessoa pode viver na quarta camada até ela morrer, gente. É um indivíduo que é casado, que tem filhos, que até trabalha, mas as motivações dessa pessoa não mudam. Ela pode até ter algum resultado financeiro, né, um resultado profissional, mas nunca vai ser algo que a preenche, nunca vai ser algo em prol de um objetivo e nunca vai ser algo que não causa dor por ela não receber afeto, não receber amor. Porque, como eu falei pra vocês, gente, os problemas da vida não escolhem porque você tá na quarta camada não te mandar. Então, você vai ter que lidar com a vida financeira, com os relacionamentos, com tudo isso, mesmo estando na quarta camada. Então, às vezes, isso se confunde. Como é que eu faço pra, então, Dani, clarear o que dói? Se alguém fala alguma coisa pra você e você ainda leva tudo pro lado pessoal e você ainda acha que todo mundo, que você precisa de amor, de carinho, de afeto, você tá na quarta, mesmo que você já trabalhe, que você já seja mãe, que você tenha filhos, entendeu? Bom, então entendemos o que é a quinta camada e o que é a sexta camada. A sexta camada é você se sente bom porque você é bom. Pra gente finalizar e aí a gente vai pra sétima. Então assim, sexta camada, eu me sinto bom não porque alguém me disse que sou, não porque eu preciso provar a minha força. Eu me sinto bom porque sou bom. E como que a gente mensura isso? Através dos nossos resultados. Esse é o indivíduo de sexta camada. Tá? Vai ter resultados, ele olha ali e fala, não, eu sou bom nisso aí mesmo, enfim. Chega uma hora que esse indivíduo de sexta camada, ele consegue enxergar para além dos seus próprios objetivos. Então, eu conquistei aqui meu objetivo profissional, casei, etc. Mas aí, ele sente que tem algo a mais. Ele sente que conquistar um objetivo pelo fim único, exclusivo do objetivo, não o preenche 100%. E aí é quando esse indivíduo salta para a sétima camada. Teoricamente, nós deveríamos casar só na sétima, ter filhos só na sétima. Porque a partir da sétima camada é quando o ato de servir o outro entra em jogo. Portanto, é por isso que normalmente a gente consegue ter relacionamentos mais bem-sucedidos quando a gente está na sétima camada. Sétima camada, camada dos direitos e dos deveres. O servir começa a preencher a pessoa, então ter objetivos só pelos objetivos já não é mais o suficiente. Aqui na sétima camada entram os nossos papéis sociais, tá? É somente aqui que a gente está pronta para isso. Então, gente, se você já é mãe, se você tá pensando, né? Começa a trabalhar esse interno aí pra você amadurecer antes. Porque, gente, só na sétima camada que a pessoa, essa mulher, ela é capaz de formar um indivíduo virtuoso e forte emocionalmente. E isso precisa ficar muito claro pra vocês. Também é só na sétima camada que a gente consegue trazer o exemplo para as pessoas que a gente ama, para os relacionamentos, o servir, o amor que a gente tem para essa pessoa. Vou dar um exemplo para vocês, eu até anotei esse exemplo aqui. Sabe o que é muito comum eu receber? E aí vocês podem identificar isso na vida de vocês aí. Que é assim, Dani, meu marido não muda. Meu marido não muda, meu filho não muda, já fiz de tudo e eles não mudam. Eles não mudam. Deixa eu te falar uma coisa. Você não fez de tudo. Sabe por que não? Porque a mudança do outro, ela depende principalmente de duas coisas, ao meu ver. A primeira é você servir o outro com o teu exemplo. Porque, teoricamente, se a pessoa te ama e se você ama essa pessoa, o seu exemplo basta para começar essa transformação. Não é o suficiente, mas basta para começar essa transformação. Quando eu escuto esse discurso de vocês de eu já fiz de tudo e meu marido não muda, eu sempre olho e me questiono, né? Queria muito conhecer essa pessoa no mais íntimo de quem ela é. Porque eu tenho certeza que existe aí um ser humano extremamente arrogante, uma pessoa extremamente imatura que não está servindo o outro com seus exemplos. O outro não muda porque o seu exemplo é fraco. E o segundo ponto é, quando você ama,
suficiente. Você consegue convencer qualquer pessoa de qualquer mudança quando você o ama o suficiente. Mas aqui tá o problema. Porque as pessoas acham que amam o suficiente, mas o amor que elas julgam ser suficiente tá pautado numa necessidade de quarta camada, de receber alguma coisa em troca, de preencher um buraco, de fazer um contorno afetivo, né? A gente, enquanto o indivíduo tá na quarta camada, ele não consegue amar o outro na sua totalidade ao ponto de servir. Por isso que quando eu falo para as pessoas que amor, casamento é sacrifício, nossa, sacrifício, que palavra pesada. Nossa, aí você dá brecha para que seja relacionamentos abusivos, é aquele blá 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 que normalmente eu recebo quando eu falo sobre isso. É porque essa pessoa ela não consegue enxergar o que é o amor sacrificial, esse amor que se doa para o outro, esse amor que está disposto a fazer o que for preciso para ver o bem do outro, para elevar o outro. Quando eu falo que casamento e que o papel da mulher é elevar o homem à sua melhor versão, torcem o nariz, que isso é machismo, que não sei o quê. Essas pessoas, gente, não têm... E lembra que eu falei pra você que quando a pessoa tá na camada anterior, ela não consegue enxergar a motivação de quem tá na camada mais acima? Essa pessoa não consegue enxergar a motivação do simples amor que se realiza pelo amor, né? Por ver o outro se elevar. Então, gente, o amor da sétima camada, guardem isso. O amor de sétima camada, ele proporciona, guardem isso, amadurecimento e fortalecimento do outro. O amor de sétima camada proporciona o amadurecimento e o fortalecimento do outro. Por isso que uma mãe de quarta camada não vai conseguir fortalecer o suficiente o seu filho. Não vai conseguir dar para ele aquilo que ele precisa para se tornar um ser humano virtuoso. Porque essa mulher ainda tá buscando preencher os seus próprios afetos. E é muito triste, gente, fazer isso. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mulher, não lembro exatamente, respondendo a uma caixinha, ela falou: meu Deus, eu sou uma criança mãe de 3. E é uma realidade. Infelizmente, muito, muito, muito comum que a gente vê, principalmente aqui no Brasil. E isso vai gerando um ciclo de seres humanos fracos e a gente não consegue nunca transformar essa nação, né? Por isso, gente, que eu falo, faça a sua parte, amadureça você. Porque o outro, a consequência do seu amadurecimento vai ser o fortalecimento do outro. Não há regressão de camada. Se você voltou para a camada que você estava, que você achava que você tinha saído, é porque você nunca saiu dela, gente. Ai, Dani, eu acho que eu saí da sétima e fui para a quarta. Não existe isso. Você sempre esteve na quarta, você só mascarou isso por algum objetivo que você conquistou, por alguma coisa que a vida te apresentou e você conseguiu superar. Se a dor ainda é de quarta camada, você ainda está na quarta camada. Se a motivação é de quarta camada, você ainda está na quarta camada. Ficou claro, gente, pra vocês, sim ou não? E aí eu vou falar aqui das outras camadas mais por cima pra gente finalizar, porque, né, a gente já entendeu que tem bastante coisa pra gente lidar aqui. Acho que estou em uma camada superior à minha mãe, certamente, muitas pessoas estão quando vocês têm acesso a esse autoconhecimento, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a esse conhecimento, né? Oitava camada. Oitava camada é só alegria. É o que eu acredito que, na verdade, todo ser humano tinha que chegar até pelo menos a oitava camada. Os que vão, gente, pra nona, 10ª, 11ª, 12ª, são a minoria, tá? Das pessoas. Porque aí requer um... Não que você não possa chegar, mas é um trabalho mais árduo ali, né? A oitava camada é a camada da maturidade. Quando o indivíduo começa a servir, a ser útil ali na sétima camada, ele chega na oitava camada e normalmente a gente chega nessa oitava camada na metade da nossa vida, ali por volta dos 40 anos, que até acontece um processo que dentro da psicologia analítica a gente chama de metanoia, né? Que é quando o indivíduo casou, teve filhos, fez ali algumas coisas, etc. E daí ele para questionar a vida, né? Essa é a camada do sentido de vida. É a camada onde a gente questiona: o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido da minha vida? O que eu fiz até aqui?
né? Normalmente, essa camada, então, acontece ali por volta dos 40, 45 anos, ou quando esse indivíduo leva um choque muito grande de realidade e ele acelera o seu processo de amadurecimento, né? Normalmente, quando a pessoa tá nessa busca, já tá nesse processo, pode ser a morte de alguém, pode ser um acidente, pode ser alguma coisa que dá uma chacoalhada de uma forma muito brusca no ego, né? E aí essa pessoa, ela entra em contato com aquela realidade, ela fala, o que eu tô fazendo aqui? Né? Qual que é o meu sentido de vida? O que Deus espera de mim, né? Eu já me pergunto isso aos 30, isso é ótimo, gente. Eu vivo fazendo isso desde os 25. Mas isso não significa que questionar qual é o seu sentido de vida, a gente te coloca na 8ª camada, tá? Porque a dor dessa camada é a realização. Vamos ver como é que eu posso colocar isso da 8ª camada. A dor da 8ª camada é não estar agradando a Deus. Eu colocaria dessa forma, isso é uma forma minha, tá? Não, a minha interpretação. Eu até anotei aqui a frase, né? É o nosso dever de Estado. Vamos ver se eu vou conseguir colocar dessa forma. Eu acho que é bem por esse lado. É o nosso dever de Estado perante Deus. É a gente fazer o exame de consciência se aquela vida que a gente tá levando tá agradando a Deus. Se aquela vida que a gente tá construindo, se as nossas ações, os nossos comportamentos estão agradando a Deus. A pessoa de 8ª camada, ela nunca vai fazer uma oração assim. Por que comigo? Deus, por que comigo? Porque o Senhor fez isso comigo. Por que com a minha vida? Não vai, gente. Sabe como é que o indivíduo... Eu até anotei isso aqui também. Sabe como é que o indivíduo de 8ª camada normalmente age perante a Deus? Ele pede perdão. Ele pede perdão, eu errei, me usa aqui, o que eu tenho que fazer pra melhorar? Como é que eu tenho que agir? Né? O que eu tenho que fazer pra ser melhor? Né? Então, quando a gente chega nessa 8ª camada, né, nesse nível de maturidade, servir o outro, fortalecer as outras pessoas através do nosso exemplo, já é algo que tá dentro da gente. A gente não fica tentando mudar ninguém, a gente não fica tentando convencer os outros de nada, a gente não fica buscando afeto, a gente não fica tentando provar a nossa força, né? A nossa conexão espiritual é algo que transcende, vai num nível muito mais elevado, é entrega completa da sua vida a Deus. E aí, quando você vai para as camadas mais superiores, né? Então, 9ª camada é o intelectual. É aquela pessoa que vai buscar, através do desenvolvimento desse intelecto e da intelectualidade, levar isso adiante, né? Passar esses ensinamentos adiante. 10ª camada é a conduta moral. Aqui entrariam os sábios. Bem resumido, tá, gente? A gente não precisa saber dessas camadas acima aqui. 11ª seriam os personagens históricos, então são aquelas pessoas que, através do seu processo de amadurecimento, conseguem mudar a história, né? Vamos dar um exemplo, como seria Napoleão, né? Os grandes homens e mulheres que mudaram a história. E 12ª seriam os santos, né? Seriam os seres que transcendem até a realidade física, né? Material. Pra gente, o que fica aqui dessa live? O que a gente precisa entender dessa live? Que a vida não para e não escolhe mandar problemas pequenos porque você está numa camada inferior. A natureza espera algo de nós e o que ela espera de nós é que a gente amadureça. E, gente, quanto mais você tem poder, mais responsabilidade você tem. O que significa, gente? Significa que quanto mais você sobe de camada, mais o bicho pega. Vocês acham que as coisas vão ficar mais fáceis? Não, é você que consegue lidar com as coisas de uma forma mais leve, né? É você que tem maturidade, tem casca, tem ferramentas, tem mundo interno para lidar com as dificuldades, mas normalmente elas são bem maiores. Então a gente tem que entender isso. Inclusive quando a gente vai para os vícios de comportamento, para as nossas limitações, para os defeitos e para as virtudes que a gente precisa desenvolver, quanto mais elevada tá a tua camada, mais você tem dificuldade de vencer, mais difíceis serão os vícios aí que você tem que superar. Entendeu? Quanto mais imatura você tá, de certa forma, mais fácil é você superar, porque você não tem material interno para isso. Então é isso, meus amores. Um beijo muito grande no coração de vocês.